E aí galera, tudo bem? Nós somos os alunos do 6º ano B e hoje trouxemos um assunto para vocês muito interessante sobre a peste negra, que surgiu de uma dúvida de um amigo meu, Otávio, lá na aula de bactérias da professora Solange sobre a peste negra. Então galera, para começar o podcast, eu quero fazer uma pergunta. Por que a peste negra tem esse nome ou peste bubônica? Ela tem esse nome por conta que as pessoas que pegavam a doença começaram a ter manchas pretas na pele e bubões, inchados e dolorosos. Nossa, ela começava a ter mancha preta na pele, assim. Devia ser estranho, né? Tipo, as pessoas estranhavam assim, nossa, a pessoa tá cheia de mancha preta. Aí do nada ela começa a inchar o peito dela, cheio de bolha por dentro, né? Deve ser muito doloroso mesmo e muito estranho, por causa que você simplesmente parece que você tá todo queimado, quase virando carvão. Deve ser muito estranho. Ah, sim, tipo, na época deles, eles deviam ter as teorias deles de onde veio a doença, porque qual a causa dela. Eles deviam imaginar, né? Porque eles não tinham tecnologia pra fazer os testes e tal. Alguém de vocês tem algum tipo de teoria deles pra contar pra gente? Bom, até tem, só que essa teoria deles não faz muito sentido. Bom, a teoria é que eles acham que as doenças, né, são um castigo de Deus. E quem pecava ou era judeu tinha essa doença, mas não tem nada a ver. As igrejas católicas começaram a culpar os judeus que estavam contaminando a Europa inteira. E eles começaram a aniquilar todos os judeus. Só que continuou a peste negra, não tinha nada a ver. E falando assim, vocês sabem de onde exatamente saiu a peste bubônica? Vocês sabem? Eu sei. Ele veio da China, mas ele, pelos navios cargueiros, ele foi se espalhando e chegou na Itália, em Gênova e Veneza. E por lá ele foi se espalhando por toda a Europa. Ah, então a doença veio de outros lugares e chegou na Itália da China, né? Pelos navios cargueiros, por via no mar, né? Saiu lá da China e chegou lá. É como se fosse quando o Covid chegou aqui no Brasil. O homem veio de avião, o pessoal não sabia, ele entrou no país e começou a contrair as outras pessoas. E antes eles faziam essa quarentena, assim, tipo, nos dias de hoje, chegou um navio, tem pessoa infectada, eles vão fazer a quarentena no navio parado lá no mar. Aí, naquela época não tinha isso, né? A pessoa chegava, saía, ninguém viu nada. E sim, ele tinha isso, mas eles trancavam o navio com a pessoa dentro, porque ela podia contrair para as outras pessoas. Ah, então nós já falamos que a peste negra surgiu na Idade Média, chegou da China pelos navios cargueiros, falou das manchas, dos bubões que surgiam no peito. Então, eu quero saber um pouco dos sintomas. Isabelle, você consegue explicar pra gente os sintomas que dava nas pessoas pela peste negra? Sim, os sintomas eram calafrios, fadiga, febre, tosses, na maioria das vezes tosse com sangue, mas também quando as pessoas ficavam com problemas respiratórios, podia morrer em até 24 horas. Bem rápido o processo de morte ali, pra você ver quanto a doença era viral, né? Ela tomava o corpo da pessoa, o sistema inteiro e morria. Então, galera, eu quero agradecer a 2 alunos que estão aqui comigo hoje, que vão sair agora pra entrar mais 2, pra complementar mais o nosso assunto. Então, obrigado, Davi. Pode falar, rapaziada. E obrigado, Isabelle. De nada. Ah, falando assim de como a peste negra surgiu, né? Falaram assim que a higiene tem muito a ver com isso, né? Que eles vinham os navios cargueiros e já não era não tinha uma higiene boa. Ou seja, o local já era todo sujo e isso ajudava pra peste negra se espalhar, não era? Sim, por causa da higiene tinha piolhos e carrapatos. Por causa eles não tinham higiene. Tipo, eles poderiam até tomar banho, mas o lugar, a rua, não tinha saneamento básico nessa época. Nessa época. Hoje em dia, como temos higiene, é meio difícil vermos ratos. Naquela época, você poderia ver rato em qualquer lugar. Então, isso fez a peste negra se propagar mais. Então, os piolhos e pulgas saíram dos ratos, né? Sim, porque os ratos contaminavam as pulgas e os carrapatos e eles mordiam a pessoa. Aí a pessoa começava a ter manchas pretas. Contaminando então e também, assim que se espalhava, né? A peste negra, ela se espalhou também quando ela evoluiu, ela começou a se transmitir pelos espirros.
Espirros e É tosses, isso que eu ia né? te perguntar. Eu ia te perguntar que se, tipo, se era só pelos piolhos e carrapatos ou também era por respiratório, pelo ar. E hoje em dia, né, que aconteceu o Covid-19, eles indicaram pra gente o álcool, a máscara, as coisas, distanciamento básico. E naquela época, como que os médicos eram? O que eles indicavam pras pessoas? Nossa, tipo, a roupa dos médicos naquela época era muito estranha. Era parecido com um bico de corvo, que na ponta tinha ervas. Aquelas ervas, para eles, era que eles não iam pegar. Eles cheiravam e pra eles não iam pegar a peste negra. E, tipo, o cargo do médico era contar quantos mortos tinham em cada dia. Mas muita gente morria mesmo antes de ser atendida por um médico. Então, ninguém sabe o exato número de mortes da peste negra, mas, tipo, aproximadamente é 75 a 200 milhões de pessoas. Eu não sei se vocês já falaram aqui, porque eu não prestei muita atenção, mas eles, na rua mesmo, empilhavam as pessoas mortas e botavam fogo. Porque eles acham que colocava fogo, não pegava. Que resolvia tudo. Que resolvia tudo. Só foi mas jogar não. a bactéria no Só ar. foi jogar a bactéria no ar. O povo era, Bactéria e o gás, né? o povo era do- violento nessa época. Era bem violento, porque, tipo, eles não entendiam muita coisa. É. 1300 e alguma coisa. É, né? mas isso, a peste negra se espalhou tanto por causa da higiene. Exatamente. Eles não tomavam Se eles banho. tivessem uma higiene boa, Tivesse que uma higiene fosse boa, que nem a Covid, não ia matar amenizava. tanta pessoa. Amenizava bastante. Fala. Bom, ainda existe a peste negra nesses os dias atuais. Só que eles usam um antibiótico que eu não vou citar o nome, que é muito difícil de falar. E aí controla a doença. A pessoa já sai livre, totalmente 100% curada. Controla. Mas pra não pegar a peste negra, né, toma banho. Senão- A higiene. Tem que ter higiene. Tem que ter. Tem uns antibióticos aqui que é doxiciclina, levofloxacino, moxifloxacino e ciprofloxacino. É tudo sacino. É assassino, é. É tudo assassino. Mas são os antibióticos que Nomes bem funcionam hoje em difíceis, dia né? contra... É bem difícil peste negra. esses nomes. Então, galera, ao fim de mais um bloco, eu vou aqui me despedir de 2 amigos meus pra entrar mais 2. Então, tchau, Caio, muito obrigado. E tchau, Larissa. Obrigado. Até mais. E aí, galera, agora eu voltei com mais 2 amigos meus que vão falar um pouco mais sobre o assunto da peste negra. Falando um pouco sobre o assunto lá que o pessoal tava falando, sobre que chegou na China, depois chegou na Itália. Eu quero saber uma coisa, como é que ela chegou no Brasil? Ela chegou no Brasil por meio de embarcações, navios, que vieram de Portugal, mas isso muitos anos depois do primeiro surto de peste. Quando ela chegou no Brasil, tinha o Porto de Santos, que era um lugar que tinha cheio de ratos, doenças. Era uma situação precária. Ah, então chegou pelo o porto mais conhecido provavelmente aqui em São Paulo, que é o lá de Santos. Chegou pelas embarcações, aquela história de novo dos ratos, das pulgas e chegou aqui no Brasil. É. E foi um surto muito grande, assim, como foi lá na Europa, ou conseguiram controlar mais rápido? Então, eu acho que conseguiram controlar mais rápido, porque o Brasil, ele começou a isolar as embarcações que chegavam e a comprar soro anti-peste, alguma coisa assim. Ah, legal. Então o Brasil se preveniu mais rápido, né? Já foi mais esperto, mas também muitos anos depois. Foi mais ou menos em que ano? Foi no ano de 1899. Muito legal esse assunto. Puxando o assunto da Sofia agora, antigamente eles isolavam as pessoas por causa que eles pensavam que os corpos em decomposição, eles emitem um gás venenoso que fazia as pessoas pegar. Mas também algumas pessoas devem se perguntar, mas por que eles não isolavam o doente? Eles não isolavam por causa que, como eles não tinham um conhecimento elevado que nem nós temos hoje em dia, eles levavam de 3 a 5 dias pra saber que a pessoa contraiu a doença. Ah, então, ou seja, a pessoa pegou a doença, eles demoravam todo esse período pra pessoa contrair a doença. Tipo, a pessoa contraiu. Aí só daqui 5 dias eles vão saber que a pessoa tá infectada. Aí em 5 dias a pessoa já andou, já falou com um monte de gente, já teve contato com um monte de gente. Então, falando um pouco sobre a história, né? Quem foi a pessoa que denominou que não era um vírus, era uma bactéria, que descobriu a bactéria da peste negra? Então,
O nome do cientista que descobriu a bactéria se chama Alexandre Eusen, que mais tarde nomeou essa bactéria com o nome dele, né? Não o nome dele, mas baseado no nome dele. Então existe uma curiosidade de uma dança que eles faziam na antiguidade, assim, que não tem um nome tão legal, né? Mas é o que eles acreditavam que podia curar a pessoa, né? Fala um pouco pra gente sobre essa dança, Rio. Então, essa dança chamada dança macabra é uma dança em que pessoas que contraíram a doença, elas todas sabiam que ia morrer, aí eles se juntavam em posições aleatórias e começavam a dançar. Aí alguns artistas pintavam pessoas dançando com esqueletos ou pessoas mortas. Deve ser então, muito estranho, né? O artista que pintava, ele pega na cabeça dele, ele falava assim, já que vai todo mundo morrer ali, vou fazer uma pintura de esqueletos dançando, né? Ele com queria pessoas demonstrar mortas já. que todo mundo já Pra estava morto. simbolizar a morte. Porque eu acho que ali eles já sabiam que iam morrer porque não tinha uma cura exata para aquilo. Eu não participaria disso aí, não. Se eu tivesse viva naquela época. Então, galera, esse foi o nosso podcast sobre a peste negra. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar o like, deixa o comentário aí pra a gente saber o que vocês acharam. Tchau. Tchau. Até o próximo podcast.